Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Tudo bem, Giovanni? Bom demais, né? Esses dias eu conheci uma pessoa, John, ali na escola do meu menino, que disse que trabalha de madrugada e ele assiste de madrugada, né? Olha, aí ele falou, pô, tem que falar boa madrugada também. Eu falei, não, pronto. Então tá bom. Mais um agora. Pra você que está na madrugada, agora sem dormir, tá? Seja bem-vindo também. Da escola e trabalha de noite. Eu falei, não, maravilhoso. E também, só mandando um abraço especial pra mãe do Arthur. Maravilhosa. Que fazia a técnica nossa aqui. Agora teve um que conseguiu puxar o tapete dele. Derrubou o Arthur. Não brincando, maravilhoso. A mãe dele está em Tubarão? Tubarão, um abraço pra galera de Tubarão acompanhando o Santo Podcast aí. A rádio fazendo sucesso por lá. Isso, e também quem está ouvindo através da rádio, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe profundamente. Vai lá no YouTube, no Instagram, procura a gente, nós fomos hackeados. Mas o Senhor Deus é bom, né? Deus é bom. A glória da segunda casa. Já está sendo melhor que a primeira. A coisa tá voando, que Deus tem tomado uns rumos aí maravilhosos, mais do que pensamos, né, Giovanni? O Senhor tem feito coisas grandes e glória a Deus por isso, né? Então, o Santo Podcast, né, John? Isso, com 2 T's. 2 T. O Instagram é com 2 T. Isso. Aí tem o Twitter. Com um T levado. O inimigo. Isso, mas enfim, a gente vai pra cima. A gente vai. E TikTok também, né? Pra você que tá meio desviado, que tá frequentando o TikTok, também. Vai lá no Santo Podcast no TikTok. Aliás, a gente vai ver o pastor de hoje no TikTok. Não, todos os pastores que vêm aqui, é engraçado, porque entre uma dancinha e uma palavra, uma dança e uma palavra, nós vamos chegar naqueles cabras lá, tá? A guriada do NPC, que agora estão fazendo aqueles negócios, estão ganhando dinheiro, estão ganhando dinheiro. E nós falando de Jesus ainda não. Não, sem ganhar dinheiro. É isso, tá? É isso. Esse é o chamado. Bom, quero agradecer então você que está aqui com a gente e também está acompanhando no YouTube. Vai lá, clica no sininho aí, se inscreve no canal, coloca nos comentários da onde você está assistindo, bota inclusive aí sugestões de temas, que isso é muito importante para nós. A gente ficou, desde a primeira temporada, de falar alguns recados aqui, a gente não deu os recados ainda. E vamos continuar assim. Não, vamos tentar, que eu acho que é bacana. Giovanni, quem tá com a gente para fortalecer esse projeto, para que a gente continue, né, levando a palavra dessa forma? Manda aí. Dalmarco Autopeças aqui em Joinville. Boa. Mas envia para qualquer canto do Brasil, tá? E cara, hoje eu vi no Instagram deles, que é Autopeça Dalmarco, eles têm peça de carro importado, inclusive daquele Cherry. Tá. É difícil achar, assim, hein? Não, é impossível achar. Só lá. A fábrica não tem, e eles têm. Então, independente, você tem uma areia, você tem um tipo, o carro que você tem, não importa. Eles têm peça. Uma areia de preferência não queimado, né? De preferência. Isso. Tá. Também a gente tá com a Silk Art. Boa. Tá? Faz essas lindas camisetas. Então chama lá o Felipe ou o Ricardo. Se você tem uma igreja, tem uma empresa, não importa o que você tem aí, e precisar de uma grande quantidade de camisetas, eles estão fazendo, tá? Sim. Tem algumas igrejas aí que através de nós estão aderindo à Silk Art e vendo que vale muito a pena. Sim. Até para você que vai fazer um orçamento lá, a Igreja dos Filhos está fazendo com eles, a Onda Dura faz todas as coleções com eles, Resgate faz com eles, exatamente. Firmados. A Lifeway também, que pronto, já a gente vai entregar, tá? A gente vai entregar, a gente já falou, o pastor que está aqui. Mas enfim, um lugar extremamente maravilhoso, com uma qualidade absurda, e são cristãos, né? Então, essa é a vantagem, né? A gente pode abençoar também, devemos, né? Porque eles fazem com qualidade. É algo que a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o podcast. A palavra de Deus diz que quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então os cristãos, eles precisam ser excelentes no seu trabalho, no seu dia a dia, não apenas para ter um retorno financeiro, mas no final das contas a gente faz tudo para a glória de Deus. E como para o Senhor, né? Exatamente. Então, e aí eu quero agradecer também a outros irmãos, são católicos esses aí, maravilhosos, que são da Milo Tecnologia com Intensidade, que também estão com a gente abençoando esse projeto. Aliás, foram os primeiros a abençoar esse projeto. Então, tem uma gratidão enorme a todos vocês que estão acompanhando aqui, o Lorival e o Maicon lá.
da Milo. E para fechar, Giovanni, nós estamos gravando no Belas Artes aqui em Joinville, Santa Catarina. Nos dão toda uma estrutura maravilhosa também. Melhor escola de música. Sim. Que você talvez vai ouvir na sua vida. Não, são incríveis realmente. São realmente muito incríveis. Tem gente que vem de outros lugares do Brasil para cá, para Joinville, para estudar aqui no Belas. Então isso mostra a competência que eles têm aqui. E também ao Fábio, que está fazendo toda a parte técnica ali. O homem mais caro da sala. Sim, tá? não. É mais o caro que da sala. Todo final de mês ele fica com a boquinha aberta, esperando. Dia 29 pingar. ele avisa, acabou. E hoje tu viu que ele apareceu aqui com um cappuccino em como é que é? Eu não sei o nome daquilo. Com canela, eu não sei o nome daquilo. Em grão. 150 o quilo. Tá? E ele deu uma baguinha de cada foi um sinal. Foi um sinal, lançou a semente ali. Bom, agora sim nós vamos apresentar o nosso convidado da noite. Ele é pastor, é doutor também, né? Não, nosso doutor, né? Veterinário. Médico veterinário. Isso, médico veterinário. Vai se apresentar. Maravilhoso. Pastor na Lifeway Church, o pastor Teófilo Spira. Seja muito bem-vindo aqui, pastor. Pastor Theo. Pode chamar de pastor Theo? Pode sim. Então tá bom, seja muito bem-vindo. Pode chamar até de doutor. O doutor. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar com o público que segue vocês, o Santo Podcast. E vamos lá, vamos bater esse papo, vamos conversar. Eu creio que Deus tem algo preparado para quem está assistindo. E como você disse, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, tem algo que o Senhor quer entregar através desse bate-papo aqui, que vai ser uma bênção. Amém. A Lifeway fica aqui em Joinville, né? Onde vocês estão hoje e também os dias de culto que tem lá, pastor? Legal. A Lifeway, ela nasceu, eu vim para cá para plantar essa igreja, né? Eu vim como missionário. Olha! Fazia parte de uma igreja na cidade de Guarapuava, Paraná, Comunidade de Vida. Uma igreja bem relevante na cidade, era uma igreja... que enviou várias pessoas, por exemplo, o pastor Luciano Subirá saiu de lá. Que legal. E a gente veio num processo de envio parecido, né? Anos depois, o pastor Luciano saiu antes, depois teve outros pastores maravilhosos que foram enviados. E nós liderávamos jovens e eu tocava meus negócios, minhas empresas. Sou médico veterinário de formação, mas atuava em mais ramos, inclusive. E estava num momento legal, assim, de vida e do ministério, liderando os jovens na casa. E surgiu no meu coração um chamado para Joinville. É uma história longa, muito interessante como Deus fez. Eu não tinha dúvidas e eu não conhecia Joinville e não conhecia ninguém aqui. Caramba! E aí a gente largou tudo lá, veio para cá começar uma célula numa casa de uma família que estava sem igreja no momento, mas conhecia nós em Guarapuava. Tá. Alguns casais largaram tudo lá e vieram comigo, né? Vieram 3 casais, gente, trabalhando secular. E abrimos aquela célula ali, isso foi janeiro de 2014. Em março nós éramos 3 células, aí começamos a fazer uma reunião no hotel. Em novembro a gente inaugurou nosso primeiro espaço e nasce a igreja em Joinville em novembro de 2014. Então estamos para completar agora no próximo novembro, completar 9 anos. Que legal. Nesses 8 anos, né, a gente começou ali no Bom Retiro, mudamos para o Guanabara e atualmente a gente está bem recente, faz 2 meses, inauguramos uma sede própria, um espaço novo, na rua Bernardo Stan, esquina com rua Arnaldo Moreira Duá. É a antiga recreativa da Duá, era naquele lugar. É uma rua paralela com a Anita Garibaldi, então ele está na divisa entre bairro Anita Garibaldi e bairro Floresta. E Floresta. É bem fácil de achar. Você que, por exemplo, para mim o mais fácil é Getúlio Vargas, passou o antigo Big ali, né, o Americanas, passou o trilho, primeira rua direita. Isso. Aí você vai ver a igreja, né? É impossível tu não ver a igreja. Se tu não ver a igreja, pede pra alguém parar na igreja e a gente vai orar por ti pra ver se tu enxerga, infeliz. E assim, e se você não é de Joinville, Google Maps. Isso. Tá? Isso, e aí isso você vai encontrar. Ou me liga. Bom, casado, tem filhos. Isso. Sou casado com a Larissa, já somos casados há 15 anos. 16 anos. Olha. Ela não pode ver essa primeira parte. Não. 16 anos de Corta, casado. Corta o 15. 16 anos de casado, mas o relacionamento todo são 20 anos já de relacionamento. Legal. Temos 2 filhos, a Lara, que nasceu no Paraná ainda, está com 12 anos hoje, e tivemos o nosso joinvilensezinho, Theo Davi. Ele nasceu em 2016, está com 7 anos, e é aquela casa com menino e menina, é uma casa, eu chamo, muito completa, né? Você tem os extremos, Sim. mas
Aqui, ó. Foi pai recente de menina também. Eu tenho um menino, Lourenço, de 5 anos e uma menina de 5 meses. Uau. Lorena, eita, só quero ver essa fase aí. O que tá acontecendo agora? Que fase que tá agora? Agora tá maravilhoso, né? Tá. Eu quero saber assim, quando tiver essa fase de um com 5, outro com 10 anos, aí, entendi. né? Querendo Desafiador. Isso, Desafiador. o norte e o sul junto da mesma casa. Tá. Vai ser Um quer lindo. assistir desenho, outro já quer assistir outra coisa. Pronto. É maravilhoso, maravilhoso. Mas é gostoso, né? Um dia eu fiz a conta que cada ano que passa é um ano a menos com eles ali, né? Então quero curtir até a birra, quero curtir até a manha, quero curtir até o choro. Cara, vai passar rápido. Né? Verdade. Quando eu olho a maiorzinha com 12 anos, tá maior que a minha esposa. Olha, Eu falo, uau, o tempo passou. Daqui a pouco tô entregando no altar, né? como é que pode, né? O problema é que esse já tá na metade do... Talvez menos. Ou talvez mais, né? Já passou da metade. Próximo da metade. Então, tem que curtir. cara... Não, os pais, pai de menina já fica fazendo a conta. Vamos Tá? começar a chorar nós dois aqui já. Bom, Mas eu já tenho orado pelo meu genro, cara. Uau, É? também. Eu tenho orado. Ai, Deus, pelo amor de Deus, procura um cara bem melhor que eu. É isso aí. Cara, mas isso é louco porque eu tenho um filhinho também, né, Otto. E quando ele era bebezinho, assim, eu orava pela esposa dele, pelas amizades que ele isso iria aí. construir ao longo da vida. E tenho mantido essa prática É isso aí, cara. porque a gente cria os filhos, obviamente, né? Para impulsionar eles, dar direção, guiar no caminho. Mas, cara, vão ter amigos, vai ter a namoradinha, e aí Sim. foge do teu controle, né? Então a responsabilidade que cabe a nós, assim, é bem grande. E a gente chamou o pastor Theo aqui pra gente conversar sobre um assunto bem legal, importante, e que às vezes as pessoas se perdem nesse rumo, nesse caminho, né? Que é sobre a prioridade de um cristão, né? O que deve ser prioridade para nós que seguimos a Jesus, que dizemos que somos cristãos, que vamos ao culto, que falamos que somos igreja, que vamos às células, aos grupos pequenos, enfim, né? Que vestimos uma camiseta Jesus salva. Isso, né? Que tem na bio lá, né? Do Instagram, sou Crente. cristão. Isso. Leonino, né? Tem esses por aí também. Tem canceriano, né? Mas assim. Vem. Os jovens são muito disso, né? Mas qual que será a prioridade para nós? Então a gente trouxe o pastor aqui para conversar sobre isso. Obviamente a gente vai ler um texto bíblico com o leitor oficial Giovanni Claudino, e aí a gente entra para conversar sobre as escrituras. Mateus 6,33, João, diz assim, ó, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Bom, essa porção está dentro de um contexto. Sim. E aí eu vou pedir para o pastor Theo passar esse contexto para nós e iniciando então o nosso caminhar nessa mesa aqui. E aí, pastor, qual que é o contexto, a base, o pano de fundo onde está essa porção inserida? Legal. Nós vamos ver esse texto, né, Mateus 6,33, mas se nós lermos os versículos anteriores, a gente vê que o assunto do momento em que Jesus estava com eles se tratava muito de necessidades, preocupações com vestimenta, com comida, com várias coisas. E, de repente, se deparando ali diante de um homem sábio, Jesus tinha falado sobre jejum, sobre outras coisas também. Eu imagino, né? Eu quero trazer de uma linguagem não teológica, mas muito simples e desenhada. Eu imagino aquela cena, o pessoal em volta de Jesus, o cara sábio, e dizendo assim, tá, e do teu ponto de vista, o que a gente faz? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Do que eu vou me vestir? Como que vai ser o futuro de todas essas coisas? E aí Jesus não dá uma resposta técnica, né? Um coaching assim, olha, faz um network bom. Né? Jesus não chega... Invista em criptomoeda, na Shiba. Ele não chega falando isso, embora são coisas legítimas, funcionam, né? Sim. Mas Jesus, ele vai muito além. Ele entra então com esse texto que nós lemos aqui no versículo 33. E ele dizendo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas. Ou seja, quando ele fala dessas coisas, a palavra é coisa mesmo.
Essa coisa arada que vocês andam preocupados, Sim. que vocês perdem o sono. Se a gente for parar pra pensar, uma vez eu escutei um cara falando, 95% das coisas que você se preocupa, que você fica ansioso, preocupado, elas nunca virão acontecer. Você pensa, poxa, mas se der um vento hoje vai levantar o telhado da casa. Não vai acontecer. Vai dar o vento, mas não vai levantar o telhado da casa. E muitas coisas... Isso aí, peraí. Gente, tá. É maravilhoso isso aqui, tá? Então, você que já tá perdendo o sono aí, dá uma segurada. Qual que é o dado que ele traz? 95% é de psicologia. Sim. Das preocupações que ocupam a nossa mente, elas jamais aconteceriam. Olha isso. Não vão acontecer. Elas estão ali nos dominando, a gente está perdendo tempo e não vão acontecer. Essa semana, acho que foi segunda ou terça dessa semana que a gente está gravando, eu li no jornal que havia uma tempestade para cá. Cara, eu já pensei nisso, preocupei. Meu Deus, cara, tem um telhadinho lá em cima de casa. Eu falei, aquele negócio vai voar, cara. Já pensei na minha sogra. Eu falei, meu, aquele negócio lá, cara, vai cair aquele negócio. Nem o temporal veio. Sim. E eu já tava pensando no negócio, cara, que eu tenho que arrumar aquele negócio lá. Pra Eu tenho que arrumar aquele negócio lá. Deixa eu comprar. É isso aí. Gente, vamos falar uma coisa aqui simples. Tá. Covid, lockdown. O povo foi comprar o quê? Papel higiênico. Papel higiênico. Quem é que disse que ia faltar papel higiênico? O que tinha a ver o vírus com as árvores, com os pinos que vão ser cortados e virar papel higiênico? Mas é um tipo de coisa, assim, boba. Que preocupação boba, né? E o povo correu pro mercado, saqueou o mercado quase para ter papel higiênico, que alguém disse que isso era um ponto de preocupação. Então, trazendo aqui pro contexto, as pessoas estão trazendo N preocupações. E Jesus, ele disrupta a mente deles, falando assim, gente, querem acalmar o coração sobre tudo isso? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Por quê? E ele diz, olha só, busca o reino dos céus e a sua justiça. Nós vamos falar um pouquinho dessa palavrinha justiça. Tá. Ele diz, e todas essas coisas, ou seja, quando fala todas, né? Todo pregador gosta de usar isso, todas significa todas. Né? Todas as coisas serão acrescentadas. Mas olha o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje seu próprio mal. Sim. Ou seja, se tem um mal que já está acontecendo, lida com esse. Não se preocupe com o outro que talvez nunca venha. Talvez não vai chegar aquilo ali. E aí, quando a gente entra assim, que Jesus dá um conselho, busque o reino. Tá. Agora vamos falar um pouquinho desse reino. Ele está ali, andando entre as pessoas, e muitas vezes Jesus diz, é chegado entre vós o reino dos céus. O reino dos céus. O que desceu? Desceu um castelo do céu, um reino, como a nossa cabeça imagina, de uma Sim. monarquia? Não. O reino todo estava dentro de Deus. Está dentro de Deus, estava dentro de Cristo. Quando ele andava, era o reino em movimento. Quando ele sobe, ele envia para nós o Espírito Santo, que é tão Deus quanto Jesus, quanto Deus Pai. Sim. Então o que ele está falando? Busquem o reino. E o reino está na pessoa de Deus. E quando ele está falando isso para nós, o que Jesus veio... A gente às vezes pensa assim, não, Jesus veio para perdoar os pecados. Amém? Claro que é. Sem o perdão de pecados nós não teríamos acesso. Sim. Mas a ênfase, para mim, do evangelho, além do perdão dos pecados, era relacionamento. Era um povo afastado, porque tudo isso era para reconstruir o Éden original. O Éden original era o quê? Relacionamento. Relacionamento. Aí, quando ele diz, busquem o reino de Deus, para mim, ele está dizendo assim, cara, busque relacionamento comigo. Porque se tiver relacionamento comigo, você não vai sentir falta das outras coisas. E estando comigo, as outras coisas não faltarão. Não faltarão. Sim. Quando a gente lê Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente... esse por si só, essa interpretação em português, ela já é legal. Né? O Senhor é o meu pastor, então ele cuida de mim, por isso ele não vai me deixar faltar. Mas se nós for ao pé da letra da tradução desse Salmo, ele é, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Sim. E quando eu entendo que ele não me faltará e ele consigo, tem tudo, tem um reino inteiro nessa pessoa, cara, não vou ter falta de nada. E aí quando ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino Sim. e a justiça. Agora vamos falar da palavra justiça. Se eu tô falando que ele veio para trazer o reino, o relacionamento acessa o reino, é um ponto. Mas por que a justiça? A gente pode ser um pouco mais simplista no texto, então tá errado, e dizer assim, não, é só ser justo, porque ele é justo. Mas, cara, vamos um pouquinho mais profundo. Tá. Quando Deus, ele vem, por meio de Cristo, cumprir a nova aliança, estabelecer a palavra, a nova aliança. Essa nova aliança é um cumprimento de todas as alianças anteriores, desde Adão, Abraão e tudo mais. Lá em Abraão ele diz que todas as famílias serão benditas. Em Moisés a lei revela o nosso pecado, tinha que vir uma solução. Jesus vem com a solução na nova aliança. E quando ele vem com a solução na nova aliança, o perdão dos pecados é estabelecido e o relacionamento
é iniciado. Agora, quando a gente vai lá em João, acho que é João, que diz assim, se você pecar, ele é fiel e justo para perdoar. Agora, por que ele é justo? Se o teu pecado é legítimo, se ele fosse justo, não deveria te condenar? Sim. Deveria te condenar. Por que ele não condena? Porque ele já condenou Jesus. Jesus já sofreu a nossa condenação. Sim. Então, nós devemos buscar essa justiça, que é o que crê no que Jesus fez por mim. O que ele fez por mim me dá acesso. Eu chego a me emocionar. O que ele fez por mim me faz eu viver o reino na terra. Eu não tinha acesso ao reino. Mas agora ele diz, cara, não se preocupa, porque há um acesso liberado. Há uma justiça estabelecida em cima de Cristo. E a única coisa que você precisa fazer é ter fé. Crer. É isso. E, cara, as demais coisas... O que são as demais coisas? A gente vive pelas demais coisas. Sim. Mas, cara, o que são as demais coisas quando eu conheço ele? Por que Paulo diz assim, cara, eu considerei tudo refúgio? Nada mais faz sentido, cara. Eu mesmo empreendi durante a minha vida, ganhei dinheiro, larguei tudo para vir para o ministério. Hoje empreendo novamente, tô ganhando dinheiro de novo. Mas, cara, o que é o dinheiro? Sim. O que são as coisas? Se não forem para servir pro propósito do reino. Cara, se for para servir só para mim, Sim. Cara, hoje eu vou ali, janto muito bem num restaurante, pago, e posso chegar em casa e estar com vontade de morrer. É verdade. Agora eu posso não ter nada na mesa, e eu sentir que ele tá ali, e o relacionamento ser tudo que eu tenho. Sim. E ser suficiente. Porque às vezes a gente não encontra em coisas a suficiência. Sim. É verdade. Mas ele é suficiente. E por isso que eu digo assim, que não é só sobre a pessoa, mas é sobre um reino que a gente pode acessar na pessoa de Jesus. Eu achei muito interessante, enquanto o pastor falava, é sobre esse se relacionar, né? Esse propósito de Deus de se relacionar com o seu povo, né? Aí você vê o Senhor se relacionando com Adão e Eva, você vê o Senhor no meio do seu povo, no tabernáculo lá, né, com a arca. Aí você vê o Senhor no meio do seu povo, na pessoa, no verbo vivo, em Jesus Cristo. Então, na história inteira, ele no meio do seu povo. Ele sobe e ainda ele permanece no meio do seu povo, porque o Espírito Santo está habitando em nós. E daqui a pouco ele retornará e continuará habitando no meio do seu povo. Sabe, esse relacionamento a gente vê ao longo da nossa história como igreja, como humanidade, né? E justamente esse desejo, esse anseio de estarmos conectados com o Senhor, mantendo um relacionamento, buscando Ele em primeiro lugar, né? E o que é estranho para mim, na humanidade, é um Deus que é tudo. Ele tá vindo atrás de nós para se relacionar. Cara, isso é amor demais. Porque o correto era nós estar correndo atrás dele, dizendo assim, por favor, me aceita. Sim. Mas ele nos escolheu, é o contrário. Ele nos escolheu, né? A gente diz, eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que aceitou nós. Né? Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro. A gente pode dizer, eu te amo, mas a gente foi amado primeiro. É verdade. E cara, eu olho tudo isso... Eu tô pegando fogo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu olho tudo isso e falo assim, cara, que amor é esse? Como eu posso viver longe disso? E enquanto nós estamos vivendo sem esse reino que vai vir, ou não vou entrar num ponto escatológico disso, porque pode ter divergência de visão, mas esse reino eterno com Cristo habitando entre nós, que daí eu creio que todos os pontos convergem, enquanto ele não vir, o anseio dele é que em espírito nós já vivamos o reino. Se nós não podemos viver na naturalidade, nós podemos viver em espírito, vivendo essa justiça. Poxa, eu sou justo porque o Senhor já perdoou meus pecados. Eu quando eu peco, ele é fiel e justo para me perdoar. Porque ele já fez em Jesus, ele não precisa me punir agora, porque senão o sacrifício de Jesus não valeu a pena. Mas eu não vou agora ter uma vida displicente, uma vida jogada. Vou ter uma vida jogada porque ele já me perdoou. Não, eu amo tanto que eu não consigo ferir ele, né? Eu não quero passar uma vida displicente como que se aquilo que ele fez também não fosse poderoso para me transformar. Se foi poderoso para perdoar o que era impossível, gente, isso também é poderoso para me transformar. Viver o reino, estar no reino, isso vai nos transformando. Uma coisa que eu uso assim, que também é simplista para falar, mas eu acho que ela é legal para ilustrar.
Se eu pegar e me mudar pro Rio Grande do Sul, Tá. e eu começar a andar com os caras mais gaudério, gaúcho lá, daqui 10 anos você vai encontrar eu de que jeito? Pronto, De bombacha, apilchado. Se eu for vamos pegar aí, pra Índia, e eu tô morando lá, e eu quero, e eu sou inserido naquela cultura, eu amo, você vai me ver com uma bata de indiano daquela. Na África, eu fui pra África já 2 vezes, acho que foi, cara, dá vontade de você pôr aquela roupa de africano, assim, eu com essa cara de brancão meio vermelho, e o cara quer pôr a roupa de africano. Cara, então quando Jesus tá falando assim, busque o reino de Deus, o que ele está dizendo por consequência de tão inserido nesse reino, você vai começar a falar igual ao reino. Você vai começar a agir igual ao reino. Você vai pensar igual ao reino. Tua cosmovisão é do reino. Isso. E aí, cara, a gente começa a mudar a terra. E começa a ser na terra como é no céu. Então, há uma esperança desse reino que nós vamos viver eterno com Cristo habitando na terra. Amém. Mas, cara, haja um reino de maneira profética, espiritual de ser vivido. E isso, cara, é buscando. Aí alguém vai dizer assim, viver essa cultura mas do fazer reino, força é religiosidade para buscar. Cara, é uma busca por amor. Eu falei agora há pouco dos filhos, nós começamos com isso. Eu falei que eu quero curtir cada dia dos meus filhos em casa, porque daqui a pouco vão casar. Agora, o que me faz sair daqui do podcast e querer ir para casa e olhar os dois deitadinhos na cama e amar eles, não é uma obrigação e um esforço. É o amor que me conduz. Sim. A busca ao reino de Deus não é um esforço. Vou fazer um esforço para ver se Deus me aceita. Deus já te aceitou. Vou fazer um esforço para ver se Deus me ama. Deus já te amou. Vou fazer um esforço para ver se Deus me perdoa. Deus já te perdoou. Agora, a questão é que você vai fazer isso porque você ama. Se você não consegue fazer isso, talvez ainda não conhece o Senhor. E aí tem gente que diz assim, eu não consigo ser santo porque eu não amo o suficiente. A palavra não é não amo. Você não conhece o suficiente. Eu amo os meus filhos desde o dia que eu vi a cara deles. Eu não consegui amar eles antes de ver e de conhecer. Eu dizia, eu vou amar o filho o dia que eu tiver. Mas quando eu vi aquele serzinho todo engordurado que nasce ali, né? Ensanguentado, banhado, eu amei. Eu olhei aqui, não sei explicar. Eu amei. Na ecografia eu amei. Agora, a pessoa que ela conhecer Jesus, experimentar a presença, ela automaticamente vai amar. E por amar, automaticamente vai buscar. E por buscar, automaticamente vai se transformar. E por nós nos transformarmos, automaticamente começaremos a viver o reino dos céus na terra. É a minha esperança, a minha expectativa é que seja assim. Meu Deus. E eu acho importante, eu gostei do tópico que você falou ali, ó, a gente queira ou não queira, tem uma vida de 80, 90 anos no máximo, né? A gente parece que passa esse tempo todo atrás das coisas. E eu tenho visto que isso tá cada vez pior. Sim. Né? Tá cada vez pior. Por exemplo, se eu tenho um carro 2010, o meu amigo comprou um 2023, o outro também, e eles vão começar a me olhar dizendo, e aí? Tá ferrado? Tá mal? O que tá acontecendo? Porque tu tá com carro 2010 ainda. Então parece que essas coisas, né? Fulana tá na moda agora, comprou um sapato lá que tá na moda, ou a bolsa, ou isso. Parece que essas coisas têm sido mais importantes. E aí o que me incomoda não é para os que não seguem Cristo. Essas coisas parece que estão dentro dos irmãos. Né? Sim. Estão dentro de nós. É isso. Isso é a coisificação, né? A gente tá preocupado com as coisas. Coisificação. A gente tá, poxa, cara, tudo é coisa. Né? Quando Jesus falou ali, cara, as coisas serão acrescentadas. Eu creio que quando ele fala sobre as coisas serão acrescentadas, ele está respondendo no contexto do básico, no primeiro momento. E eu também creio que ele é poderoso para nos fazer a nível da abundância. O problema nosso, cristão, não do mundo, o mundo não espera algo melhor, né? Mas de nós, é que o nosso alvo sejam as coisas. Quando as coisas são consequência da busca correta, tá tudo certo. Cara, o propósito, eu creio, de Jesus é que nós cristãos sejamos muito ricos financeiramente. Agora, por que muitos nunca vão ser ricos pela bênção de Jesus? Porque sabe que eles vão amar mais o dinheiro. Eu, como pai, não dou lá pro meu filho de 7 anos a chave do meu carro. Eu amo ele? Amo. Eu gostaria, eu quero, ele é filho, merece um carro? Merece. Por que eu não dou? Porque ele não está pronto, ele não está preparado. Isso. Ele é uma criança. Agora, imagine Deus Todo-Poderoso e um jovem cristão ali dizendo, eu quero, Senhor, o carro, o tênis, o não sei o que, o MacBook, o iPhone de última geração. E no fundo a motivação, essas coisas têm ele. Sim. Se eu fosse Deus, eu não sei se eu abençoaria.
Eu, como pai, não dou pro meu filho um capricho com a motivação errada. Agora, o meu filho de 7 anos, ele diz assim: pai, eu quero estudar. Eu quero ser uma bênção para a sociedade. E para isso eu quero estudar na escola tal, que é cara. Cara, eu vou fazer o maior esforço para colocar ele naquilo que leva ele pro propósito dele. Então, Motivação, né? a motivação certa, Motivação isso aí. certa. Quando eu imagino isso, eu creio que o Senhor e o reino de Deus, uma vez eu escutei um pastor na África, ele falou assim, imagina a África, a gente imagina por pobreza, e essa igreja é uma igreja muito próspera lá. E ele falou assim, sem recurso, a missão é limitada. Ele diz assim, não tem como fazer toda a missão com 0 recurso. O próprio Senhor Jesus coletou recursos para fazer uma missão. O próprio Senhor Jesus teve era um momento, financiado ali. era também. financiado. Então, esse cara dizia assim, quando dizem que tudo relacionado a ter recursos no reino, estamos indo para um outro lado aqui, né? Tudo sobre ter recursos no reino é pecado, é um erro. Sim. Porque o Senhor sabe que ele precisa colocar na mão de algumas pessoas que vão ser generosas, vão abençoar o reino, vão abençoar a obra. Então, nesse sentido, eu vejo que às vezes a oração do povo tem sido: Senhor, me dá as coisas que eu quero. E o Senhor, ele tem abundado. E eu posso dizer que eu conheço pessoas que têm vivido isso, que têm falado: Senhor, faz algo poderoso nas minhas finanças para que as coisas do teu reino aconteçam. Para que eu possa derramar no teu reino. Nós acabamos de construir um espaço e eu lembro que quando o Senhor me desafiou com aquela obra, vinha assim no meu coração, poxa, começou com uma análise simples. Poxa, o aluguel é muito caro. Como converte o aluguel num imóvel? Simples. Ah, foi profético? Não, a gente olhou o número nas despesas da igreja, analisando com o conselho administrativo da igreja. Olhamos e falamos, pô, será que a gente conseguiria comprar um terreno pelo valor do aluguel? Parece impossível. A gente foi orar. Pandemia, lockdown, corretor chega, oferece um terreno, parcelado em quase 80 vezes, e o valor da parcela é o valor do nosso aluguel. Assim a gente comprou o terreno. Só que aí nós não poderíamos continuar com o aluguel. Pronto, botar uma tenda, uma lona e vamos pra rua. Era isso aí. Perfeito. Vamos pro terreno, pôr uma tenda, uma lona. Eu cheguei a achar um circo no LX que tinha quebrado com a... Boa. E aí o pessoal falou, mas vai ser uma palhaçada essa igreja. Daí a gente desistiu. Aí olhamos o circo, daí os irmãos, pastor, você tá doido e tal. Começamos a orar. E eu um dia no terreno parado falei assim, Deus, como que vai nascer um prédio aqui? Não há recursos. E naquela questão, né, quem anda com Deus sabe, eu ali buscando relacionamento, vamos ficar no contexto, naquela hora vinha assim no meu coração, não se preocupa, não é uma obra tua. Eu falei, beleza, como não vou me preocupar? O nome de quem contrata, tá o lá. CNPJ é o meu, aquela discussão de filho e pai com Deus, né? E aí quem vai ficar com o nome ali sou eu vou chegar para a igreja e dizer assim, vamos começar uma obra, sou eu? Como é que vai ser? E eu falei assim, Senhor, eu creio, eu não estou duvidando, eu creio que o Senhor vai mover recursos para os teus propósitos. Não é meu, a igreja não é minha, o CNPJ, o estatuto da igreja, ela nunca será minha, ela é uma igreja da cidade de Joinville, que tem um conselho que de geração em geração, se Jesus não voltar, daqui 300 anos vai ter outra geração no conselho dessa igreja. Eu só sou um pastor à frente dela temporariamente na história que Deus tem com Joinville. Aí, eu falei, Deus, nesse contexto, como que o Senhor paga? Eu brinco, eu já contei essa história para outras pessoas, eu brinco que eu falava assim, Deus, não vai cair um Pix lá na conta. Apóstolo Paulo enviou. Não vai cair. Jesus Cristo. 2,5 milhões. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E naquela hora veio algo muito simples. Mas eu sei que eu não tinha capacidade de pensar. Veio na minha mente, não foi audível, não teve nenhum anjo ali. Mas eu falei, cara, isso não sou eu que pensei. Eu vou falar isso no culto domingo. Eu cheguei no culto e falei assim, gente, vocês já trabalham e vocês já têm um resultado. Nós não somos uma igreja que fica usando muito tempo do culto falando de arrecadação. Sim. Aí cheguei e falei, vocês me conhecem, eu não vou falar tanto tempo. A gente ensina o que é bíblico e cada um faz o que quer da sua vida com isso. E aí falei assim, vocês creem que Deus deu o terreno? E o terreno é um milagre. A Lifeway inteira sabe que é um milagre. Um milagre, eles conhecem, eles viram. Daí a gente fala, Deus está mandando um terreno, e mandar o terreno, e nós estamos até hoje pagando o terreno. Agora, vocês creem que Deus quer dar um galpão ali em cima, um prédio? Todo mundo, nós cremos. Eu falei, como é que Deus paga? Vocês creem que Deus, se ele pede, ele paga? Todo mundo, nós cremos. Mas como que ele paga, gente? E eu falei, eu parei para pensar e veio uma ideia que não é minha. E eu creio que eu preciso compartilhar. Eu falei assim, o que acontece? Vocês já trabalham, vocês têm um resultado.
e teu coração está queimando de vontade de participar disso, de ser um mantenedor, de ajudar. E aí teu coração está nisso, e você fala assim, Deus, eu quero participar. Talvez o que Deus está falando agora é, ei, você que já conhece teu resultado, quer participar? Só aceite, porque tudo com Deus é Ele nos convidando, não é o contrário. Cara, eu sempre achei que era eu pedindo as coisas, mas na verdade as minhas orações não são para pedir para Deus querer que eu seja uma bênção, é eu me tornar uma bênção. A minha luta é comigo, não é convencer Deus para as coisas boas. Eu entrar no querer do Senhor. No querer do Senhor. Não é sobre eu convencer Ele do meu querer. E o erro da humanidade é querer que Deus venha para o nosso plano, né? E achando que o nosso plano é melhor que o dele. Aí eu chego para a igreja e falo isso, falo assim, ó, gente, eu creio que alguns aqui que estão entendendo, digamos, que hoje tem uma renda X, que tem uma generosidade Y, você vai perceber fazendo as mesmas coisas que o teu resultado vai ser 3x. Do nada. Cara, mas parecia assim, coisa de emocional. Cara, não, eu só falei, gente, eu preciso compartilhar a verdade que eu tô sentindo. E você vai ver esse resultado. E quando você vê, você vai reconhecer, cara, tem a ver com o Pix do céu, o qual o apóstolo Pedro não manda. O apóstolo Paulo não manda. Mas Deus acrescenta no meu resultado pela graça e eu mando. Eu sou uma benção. Deus falou, eu quero abençoar a terra, Abraão. Você é uma benção, Abraão. E Deus olhando para nós e falando assim, John, você é uma bênção. Tem algo que eu quero fazer na cidade, tem alguém que eu quero dar de comer amanhã. Eu não vou mandar uma marmita do céu, não vai cair maná, mas eu vou fazer você ter uma colheita que você nunca teve. E a hora que você tiver essa colheita, você vai entender, não, parte disso é o reino dos céus. E eu fiz uma vez isso. Eu lembro de um cara que falou assim, eu não ganho o suficiente para fazer o que eu quero fazer. E ele sai de um emprego de mais de 10 anos, monta uma empresa. A empresa desse cara hoje fatura milhões, com meses de operação. Anos com uma veia empreendedora bloqueada e que de repente num mover do reino, onde o reino queria acontecer algo, onde Deus queria fazer algo, ele percebe assim, me deixa fazer parte. E Deus usa ele e ele se move, acontece algo. Eu mesmo, que não estava empreendendo, monto uma empresa minha. A minha empresa recentemente foi adquirida, a parte dela, por investidores. E eu pude também colaborar com uma boa quantia na mesma obra. Só que o dia que eu estava ministrando, eu também dizia assim, Senhor, eu quero ser um dos qual o Senhor vai fazer o Pix do céu. E hoje nós temos um movimento acontecendo, pessoas prosperando, pessoas entendendo. E entendendo que as nossas vidas são proféticas, são espirituais. As nossas finanças, elas não concorrem com a nossa espiritualidade. Verdade. Concorrem se o dinheiro nos governar. Se a motivação for as coisas. Jesus, como que eu tenho as coisas? Ele falou, cara, não é sobre ter as coisas. É sobre vocês terem o reino dos céus e as coisas servirem a esse propósito. As coisas todas vão passar, mas o reino vai ficar. Então, é sobre esse combo todo, né? Nossa, falei demais. Não, maravilhoso, tá? Meu Deus, Giovanni, deixa eu tentar pegar algumas coisas que o pastor falou aqui, tá? Que ministraram já também, eu tenho certeza que ministrou você também que está ouvindo ou assistindo aí. Primeiro, tem um tabu gigante entre ser próspero e depender do Senhor, né? Então, o cristão às vezes não consegue lidar muito bem com isso, né? Não pode servir a dois senhores, né? Mas também, se eu não estou enganado, está em Tiago, que o amor ao dinheiro é o princípio das guerras, das contendas, dos males e tudo mais. Então, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? E aí sim, aí é que está o problema e casa com o que a gente está falando, porque se a prioridade for o dinheiro, aí realmente nós temos um problema, né? Então, isso é muito importante. Segundo ponto que você estava falando, citou os filhos e esse amor. E aí eu lembro das palavras de Jesus dizendo assim, olha, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Então, será que fui justificado, então vou viver de qualquer forma? Não. Exato. Aquele que entendeu e é também o Senhor falando, olha, quem entende que foi pouco perdoado, esse pouco ama. Quem entende que foi muito perdoado, mais extravagantemente. Ele transborda em generosidade, ele entende que é o Senhor que está se movendo dessa forma, nesse contexto de igreja, abençoando a nossa cidade, se movendo profeticamente para isso, e o Senhor vai dando, sabe, eu vejo assim, uns irmãos que saíram do barco
e estão botando o pé na água e o Senhor vai dando o firmamento, assim, ó. E estão vivendo o sobrenatural, porque pela história que o pastor contou, é algo sobrenatural que aconteceu. Sim, está acontecendo. De um aluguel, de repente está num lugar lindo que está se tornando, já se tornou, tem se consolidado, e o Senhor enviando ovelhas para serem cuidadas. Prosperando, né? Exatamente. Porque acreditaram. Uma coisa entraram no querer do Senhor. Né? Isso, é isso que eu ia falar. Eu falei que a questão até o pastor falou isso. O problema é que às vezes nós queremos as coisas para nosso benefício. Então eu quero ganhar mais dinheiro e eu boto um monte de coisas na lista. A igreja nunca tá nela. Quero melhorar o carro, quero trocar de casa, tá lá na reba. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Cara, pô, eu precisava ir no shopping comprar. Então você bota 1 bilhão de coisas na frente. Talvez nunca nem põe a igreja. Pô, não, mas para aí, cara. Na minha igreja lá, mano, eles estão com um ar-condicionado na sala das crianças lá, que faz um barulho. Se eu melhorar, eu vou. Se eu vender isso aqui e der certo a comissão, eu vou. A gente não faz isso. Todo generalizando, obviamente, porque Deus tem abençoado pessoas a fazer. Mas isso é uma coisa que a gente precisa dar uma segurada e confiar no Senhor e descobrir qual é o querer dele, né? Sim. Porque quando a gente sabe, por exemplo, esses irmãos entenderam o querer de Deus, cara. E, cara, vou botar a minha conta na risca aí. Sim. Vou botar minha conta na risca. Esse irmão que era empregado e saiu do nada e hoje fatura milhões. Cara, se não foi Deus, quem foi? Sim. Quem acontece isso da noite pro dia? Pode ser o cara mais inteligente do mundo. Quem é empregado ganhando 10 mil reais por mês, hoje, um exemplo, e amanhã, daqui a um ano, tem uma empresa faturando milhões. Como? Sim. É sem explicação. Sim. A não ser... E também, antes de passar para o pastor aqui, e aí eu já faço essa pergunta, a gente falando nesse contexto, mas também tem o contexto de então buscar o reino de Deus é viver dessa forma e vai acontecer comigo também. Não, calma, dá uma segurada, vai devagar, calma, nós estamos compartilhando algo que está acontecendo com a comunidade de fé que está caminhando com o pastor Theo aqui. Mas nós somos tentados muitas vezes, e a pergunta seria, por que nós somos tentados e cedemos nos nossos dias, né, de forma contemporânea, nesse tempo, a olhar mais para as coisas do que olhar em primeiro lugar para o reino de Deus? Porque aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando do reino acontecendo e que, obviamente, assim como nós do podcast, precisamos que seja financiado de uma certa forma. Isso! Mas esse... é isso, tá? Isso! Tá rolando Era aqui. isso que a gente queria falar. E trouxemos o pastor Theo aqui como exemplo. Né? Nos abençoe, porque o Senhor vai ajudar você. Não. De certa forma, sim. Sim, mas assim, esse olhar primeiro para o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas então agora estão correndo atrás dos irmãos, que é um exemplo bem claro. Mas por que então a gente nesse tempo é tão tentado a olhar para essas coisas? O que o pastor atribui a isso? Eu creio que uma visão pequena de eternidade. A gente tem muita dificuldade com a visão da eternidade. A nossa mente é finita e a gente olha Deus de maneira finita também. Tá. Então Deus, ele sempre existiu. Ele é eterno. Então, quantas vezes eu tenho... só que dá assunto para uma outra mesa. E topa, e vai vem. Pronto! Tá registrado. Ele levantou a bola, filho. Gravado? Isso. Tá gravado. Já bota até na câmera aberta. Ele vem para mais uma. Pare e pense em gerações. Tá. Deus é geracional, todo mundo fala isso. Ele olha gerações. Ele diz, né? Eu visito com a maldição, né? A maldição visita até a 4ª geração e eu visito com a bênção até a 1000ª geração. O que ele quer dizer ali, cara? Para mim, gerações não tem diferença. Eu olho essa timeline da história do mundo de fora. Não estou vivendo ali. Não tô no tempo. Ele não está no nosso Cronos, ele não está nessa mesma... no tempo, espaço que a gente está. Agora, pensa, quantas pessoas... Eu tenho alguns na igreja que o pai estava longe de Jesus. E o neto agora tem um clique e volta para o Senhor. E ele conta que o pai diz que a avó orava. Já escutaram essas histórias? Minha avó orava. Sim. Aí tem gerações que um determinado fulano...
vamos dizer, idade de nosso vô. Ele buscou a Deus, ele achou que ele ia ser pastor, ele achou que ia ser tudo isso, e acabou não acontecendo. Teve uma vida humilde, simples, um ministério sem relevância. Aí vem o filho dele, cresceu na igreja, porque esse cara foi uma benção, e esse cara só que tocou uma vida profissional e nem muito ministério teve. Vem um neto que não escutou o vô, e esse neto se levanta como um pastor maravilhoso, ou um empreendedor maravilhoso, uma pessoa assim. E aí a gente entende, e às vezes, na verdade, não entende, como que lá na frente, o que Deus prometeu estava acontecendo. Eu creio que eu recebo palavras que eu nunca vou viver, mas talvez o meu neto vai viver, meu bisneto, eu não vou ver isso se cumprindo, mas vai acontecer. Se a gente olhar a genealogia de Abraão lá, que chega até a genealogia de Jesus, ou se nós pegar passando por Davi, a gente vê que quando Deus fala para Eva, vamos falar das alianças aqui meio por cima, que eu já vou falar do porquê que eu creio que a visão da eternidade é limitada. Ele fala para Eva, do ventre da mulher vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. O que acontecia? Deus que está falando já tinha visto Jesus. Já tinha visto Jesus na cruz. Mas o tempo vai passando. Sim. Vem Abraão, vamos fazer uma aliança. Essa aliança, eles separam os carcaças dos animais, e o costume era, se eu e você fazemos um acordo, nós dois passamos pelo meio. Quem quebrar a aliança, que seja quebrado igual os animais. O que a Bíblia faz? Cai um sono sobre Abraão, Deus passa sozinho, dizendo: Abraão, você vai quebrar a aliança, mas eu não quebro nunca mais. Por quê? Porque na visão da eternidade, ele vê que Abraão vai quebrar em algum momento, mas como ele é eterno, e ele tem a visão da eternidade, diz assim, só tem um que cumpre eternamente essa aliança, o Senhor assume aquele compromisso. Vem os dias de Noé, vem os dias de Davi, o povo pedindo um rei, ele diz: não, mas dessa genealogia eu vou prover um rei eterno. Vem lá na frente Jesus, que você falou agora há pouco, Jesus cumpre tudo nele, ele cumpre a lei, ele vem e estabelece a nova aliança, é tudo maravilhoso, e ele diz o que? Eu vou voltar. Nós hoje vivemos nessa esperança, mas por nós não ver esse reino eterno, que é vindouro, que é próximo, a gente às vezes vive com a cabeça secular, momentânea, num bloquinho de eternidade, achando que sabemos tudo. E nesse bloquinho de eternidade, a gente acha que o que precisamos é um celular bom, o que nós precisamos é uma viagem para Disney, o que nós precisamos é trocar de carro, e isso é assim, pela visão pequena. Não temos concepção de eternidade. Não conseguimos ver como o Senhor vê. Ele vê numa timeline muito mais longa. Então, o que a Bíblia diz? Jesus fala: Abraão viu meus dias. Abraão, por fé, nós chamamos ele de pai da fé, viu os dias de Jesus. Por isso, a visão dele, até quase sacrificar Isaac, não era visão momentânea. Era a visão... Imagina. Cara, eu não tô ligado a esse momento. Eu tô ligado a uma coisa que eu tô vendo. E claro que sabemos que aquilo era uma figura, uma sombra do que o pai ia fazer com Cristo. Então, assim... Então, Abraão e homens espirituais que conseguem ver além do bloquinho da sua vivência, eles vão ter uma vida baseada em eternidade no reino. Cara, que olhar... Eles rompem, né? Baseado em... Vou viver 70, 80 anos... quer saber, vou curtir a vida, ou vou curtir a vida e vou me converter de volta, vou voltar para Jesus no final. Lá no 69 eu volto. Quando tiver de fralda. No asilo. E o que é isso, cara? É assim, primeiro não conheceu completamente esse relacionamento, porque se conhecer, cara, eu posso estar onde eu estiver, cara, eu quero estar num culto, eu quero estar com pessoas de Deus, porque cara, qual é uma das maneiras preferidas de Deus se relacionar com a gente? Através de alguém. Agora nesse momento ele tá criando um relacionamento com nós três e com um monte de gente. Cara, às vezes a gente não entende que uma das maneiras que ele fala é através de pessoas. Ele diz: vocês são as cartas vivas. Então assim, cara, se eu quero ficar longe de crente, eu na verdade não sou crente. Porque, cara, não combina com o evangelho eu não querer congregar, eu não querer... a igreja tem erro. Cara, tem gente lá, tem erro. Isso também dá uma outra discussão, né? Mas eu entendo, cara, que uma das maneiras que Deus fala é de um pro outro. Então, eu uma vez, em 2013, acho que a gente foi para um país na Europa, lá passeio. Eu dei um jeito de ir num culto em Valência, na Espanha. Eu falei: não, eu vou no culto. Eu não consigo ficar... Eu fiquei 15 dias lá. Eu falei: não consigo passar 15 dias sem pisar numa igreja. Entende? Cara, onde eu puder, em qualquer lugar, eu quero estar num culto, quero estar num lugar. Porque é para relacionamento que ele me chamou. E isso não é guardado para a eternidade. Porque o cara quer viver a vida dissolutamente, como diz. E porque na eternidade eu vou viver com Cristo. Não, ele veio para nós viver desde hoje. A eternidade começou.
A eternidade já começou. Na verdade, nós somos um ser eterno, né? A gente teve um começo, mas a gente agora é eterno em Cristo. E, cara, por que eu vou esperar? Ele quer se relacionar, ele quer estar aqui com a gente. A gente fez uma oração no começo que dava vontade de continuar orando, não dava? Dá. Porque ele está aqui. Então, amém. É isso. Meu Deus. Eu empolgo. Você tá falando de igreja ali, né? Antes do Giovanni, o nosso querido Fábio, quanto tempo temos? 15. Pronto, maravilhoso. Em 15 a gente dá pra... Gênesis, Apocalipse, de novo dá pra ir. Eu tava falando essa semana com 3 amigos ali na empresa. E um vai para os Estados Unidos agora semana que vem. E ele vai direto para os Estados Unidos. E eu falei, cara, como é que é a igreja lá? E ele é cristão. Aí ele, tipo, eu vi que ele nunca foi. Falei, não, nunca foi isso. Como que tu nunca foi? Entregou, hein? Que é a primeira coisa. Não, entreguei, o homem entreguei, porque todo mundo sabe o que é. Eu falei, cara, eu tenho vontade de ir nos Estados Unidos. Pra ver as igrejas? Pra ir sabe aquelas igrejas de afro, aqueles negrão que cantam, aqueles coralzão. Falei, aquele melisma que a pessoa vem descendo lá. Tu nunca foi numa igreja dessa? Não. Lá da Lifeway, a pessoa vai descendo. Falei, não. E aí os outros, que tinha mais um que não era cristão, assim, no rolo, na conversa, eu disse, que igreja, rapaz? Tá indo pros Estados Unidos pra beber, não pra igreja. Tipo, mas, cara, o meu desejo, se eu fosse, era ir numa igreja. Porque eu tenho essa... E às vezes até eu brinco, né? Eu falei, será que... Porque eu vim da Assembleia. Eu falei, será que é coisa da Assembleia de Deus, cara? Porque na Assembleia assim, a gente tem o hábito de ir 4, 5 vezes na semana, no mínimo, pra igreja, né? Você vai terça, quinta, sábado, domingo, de manhã, domingo de noite. Mas eu falei, cara, mas é tão gostoso estar lá. É tão gostoso estar se relacionando. Sim. Tempo que a gente trabalhou na Rádio Vertical... Pô, uma rádio cristã. Meio que parece que Jesus está o dia todo lá. Te dá essa sensação. Não que ele não esteja lá no meu trabalho, independente de qual seja. Mas, cara, a sensação é que parece que Deus está aqui o tempo todo falando com a gente, né, cara? Parece que essa canção é Jesus está falando com a gente. Então, cara, como não? Né? Como não se importar? Como não querer essa conversa com ele? Estar com os irmãos, né? Não. Sim. E, cara, não tem como, né? Sim. Estar com os irmãos e é assim, gostoso, é importante. Eu sei que a pandemia destravou várias coisas na igreja, né? E para a igreja também. Uma das coisas foram as lives, né? Aí a gente partiu para o culto online. Eu lembro que o primeiro culto online que eu fui ministrar lá na Onda foi o primeiro que teve, inclusive. Nós tudo de máscara já, mas assim, vamos servir e vamos morrer na sequência. Você vai ver assim, ali, pronto, tá preparado, a gente vai. Pra perder parte da banda, a gente canta, metade morre agora, e aí outra metade deixa pro outro culto. E assim, porque... Mas o desejo de servir a igreja estava em primeiro lugar, né? Mas destravou algo na igreja de que é essa distância, né? Então eu posso estar na minha casa e poder acompanhar um culto, né? Isso é perigoso de uma certa forma? Né? Porque às vezes a gente vai se fechando da igreja sofá. E não tenta buscar esse relacionamento que o pastor estava comentando aqui. E também é uma das coisas que tem nos afastado da prioridade da vida cristã, que é relacionar, né? Que vocês possam servir uns aos outros, exortarem uns aos outros. Olha, né, o escritor de Hebreus vai dizer também, que é algo que o pastor estava falando aqui, não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Cara, não é por conta das lives da pandemia que tem gente hoje não querendo se reunir. Lá atrás já não tinha gente que não queria se reunir. Isso aí. E isso também é muito prejudicial quando a gente deixa de nos conectarmos com os irmãos, né, pastor? Completamente. Eu acho que a tecnologia em tudo isso aí, ela foi excelente para a igreja. Tá. Eu estava até um dia vendo uma live de um americano que fala sobre tecnologia, inteligência artificial, e ele disse assim, todas as disrupções tecnológicas, ela faz o fraco ficar forte. A gente pensa que é o forte ficar mais forte. Ele disse assim, vou dar um exemplo. Ele diz... O mundo secular tinha acesso à transmissão. Tinha uma igreja no Brasil teria que ser bilionária para comprar um satélite para poder produzir um material que chegasse nas casas. A tecnologia e a internet fez uma igreja simples pegar um celular, conectar no Wi-Fi de R$100 por mês e numa qualidade menor, mas colocou lá. A IA, agora a inteligência artificial, vai fazer
que a gente tem acesso a conhecimento que só o poderoso tinha e agora o pessoa simples tem. Então ele fala da disrupção por meio da tecnologia. Vou dar um exemplo da igreja ali que eu pastoreio. Nós, até começar a pandemia, nós nem foto tirava do culto. Mas não era por... cara, talvez nós não tínhamos percebido a importância e o alcance disso tudo. Isso. Só que... E a nossa igreja, ela triplica de tamanho durante e após a pandemia. Porque aconteceu uma coisa diferente. Nós não produzíamos material, eu não tinha canal e não tenho até hoje no YouTube. Eu, entendo, a igreja tinha nada no YouTube também, até a pandemia. E de repente, vem um mundo novo, nós tivemos que comprar câmera, nós temos um lado de fazer o mais excelente que nós puder, então a gente já comprou câmera um pouquinho melhor, a gente só tinha voluntários, né? Depois chegou pessoas técnicas mesmo nessa área e que são voluntários também. E do nada a gente comprou 2 câmeras e fomos transmitir. Daí a igreja e até nossas ministrações começaram a aparecer, porque um mandou pro outro, que mandou pro outro, orgânico. Nunca fizemos nada, até hoje não fizemos nada. E quando volta, nós descobrimos que nós tínhamos um público que veio na pandemia por assistir. Sim. Só que alguns que eram da igreja não voltaram, continuaram assistindo. A igreja já está reunida, né? E estão em casa. E recentemente eu até usei, numa sinceridade, assim, não uma cobrança, um recado de púlpito, mas usei de uma sinceridade mesmo. Que quando eu estou numa viagem, estou longe da minha casa, da minha igreja, vou usar a minha casa. Uma chamada de vídeo com meus filhos é um alento para mim. Deus. Dá um alívio. Mas se eu tô na cidade, não faz sentido. Não faz sentido do meu quarto eu ligar pro meu filho e dizer: oi filho, boa noite, papai te ama. Tal como não faz sentido você estar na cidade e assistir pelo YouTube, distraído em casa, sendo que a igreja tá ali. Sim. Vou falar algo, não quero parecer polêmico, mas em casa é mais sobre assistir culto do que prestar culto. A menos que eu tô extremamente longe do lugar. É natural. Eu não quero dizer, não quero generalizar, porque quando generaliza a gente erra. Tem gente em casa que tá prestando culto, tá tudo certo. Tem gente que tá impossibilitado de estar. E aquilo ali é uma ferramenta. Meu pai teve AVC anos atrás, ele tem uma dificuldade na perna, nosso templo novo tem uma escadaria para subir. Teve dias que ele falou pra mãe, não tô bem, vou assistir de casa. É maravilhoso o acesso que permite, mas existe uma atmosfera que a gente toca na comunhão dos santos, ali no culto, que em casa ela é diferente, ela é limitada. Tive também testemunho do último culto agora de pessoas que foram cheias do Espírito Santo em casa, em outro país, assistindo online. Ok, estavam sem acesso, Deus foi lá, tocou, tá tudo certo. Mas, volto a dizer, a comunhão, ela não é substituída por nada. Né? Então, assim, eu estou longe, o meio de comunicação me faz ter comunhão com quem eu tô longe. Mas se eu tô perto, cara, não faz sentido. Esteja junto. Eu tenho a vozinha da minha esposa tem 87 anos. E ela ouve todos os domingos a rádio de Joinville 107, passa o culto ao vivo. E assim, às vezes a gente passa ali e vê ela no culto. Ela tá dentro de casa, mas não, ela tá no culto. E ela tá cantando, glória a Deus, glória a Deus. E aí tudo apagadinho no quarto dela. Essa mulher é impossibilitada de ir pra coisa, mas ela tá indo pro culto. Mas é o que você falou agora, você que tá na cidade, você que tá no quarto, não faz sentido. 20 anos. Não faz sentido. Culto na TV, tô cansado, e enquanto isso tá no Instagram... Perfeito. Cara... Você falou tudo. Assistir o culto é uma coisa. E eu assisto vários cultos, até de outras igrejas. Pô, fulano falou sobre tal tema. Quero conhecer, quero ouvir. Eu faço isso. Mas eu assisti para um conhecimento. Não para intimidade. Não é. É porque ali... tava abraçando o irmão lá e rindo e contando história. É isso que eu... Isso é o gostoso do secreto. E aí eu lembro... E pra gente se encaminhando pro final agora, é muito do que Jesus diz, né? Olha, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, que tu está em mim, que a gente possa estar neles e eles em nós. Cara, ser resposta da oração de Jesus e poder transmitir a vida dele, o pastor hoje nos servindo de uma forma tão maravilhosa, o Giovanni servindo e a gente vivendo essa comunhão, é algo maravilhoso, né? É insubstituível, como o pastor falou, né?
Então, fica mais um ensinamento para nós hoje aqui, de que a prioridade da vida cristã, além de eu deixar as coisas de lado, é usar as nossas coisas para estar junto. Isso. Né? Usar aquilo que Deus nos deu para a gente estar junto. Isso aí. Eu acho que isso é uma base bem importante para a gente definir bem, que são as pessoas e as coisas. E por que o Senhor nos dá as coisas? Então, porque, né, a gente olha e vê Ele dizendo, e as demais coisas, a gente vai ser acrescentadas para vocês. Fica tranquilos. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Pastorzão, que graça, que alegria. Glória a Deus, gente. Eu fui extremamente abençoado e eu também senti o primeiro start que o pastor deu. O pastor falou do contexto e agora falando nesse final aqui, já dando o meu tchau, antes a gente faz no sentido anti-horário aqui, né? Para ir na contramão do mundo, aleluia. Mas eu termino a minha fala colocando o que o pastor falou bem no início, esse contexto. Jesus começa dizendo, olha, você falou dos 95% de coisas que não acontecem, né? Jesus inicia essa porção falando assim, por que vocês se preocupam quanto ao que comer, quanto ao que vestir? E aí ele vai naquele argumento a fortiori do maior para o menor, né? E nós temos um médico aqui, tá? Um doutor veterinário, tá? Ele fala assim, olhe para as aves, aleluia. Olhe para as aves dos céus. Não fazem nada. Não fazem nada, não trabalham, não armazenam. E ainda assim, o Pai Celestial as alimenta. E elas dormem, né? Pronto. Vão pro ninho e dormem. Descansam, né? Temporário. Não, agora nós vamos entrar em mais outro podcast agora. Não, 8 ele vem. E aí ele bota um detalhe importante. Não tem vocês mais valor do que elas? Cara, isso pra mim, assim, e eu gostaria de deixar pra vocês hoje, nesse final, você tem valor. Isso não é uma palavra de, você está no centro de tudo. Não. Jesus diz o seguinte, vocês não têm mais valor do que elas. O Pai Celestial, se o Pai Celestial cuida delas, quem dirá de vocês, né? Ele vai citando outros detalhes e detalhes e detalhes até chegar onde a gente está. Então, se você tem pouco hoje e vive a sua vida, não, eu vou servir mais na igreja quando eu ganhar mais dinheiro, ou vou começar a dizimar quando eu tiver mais dinheiro, ou eu vou começar a servir quando eu conseguir liberar a minha manhã, e aí eu vou falar pro pastor, olha, eu tô livre para poder limpar o negócio. Sabe, você deixar o reino de Deus sempre em segundo plano, porque em primeiro lugar tem o teu conforto, a tua agenda, para que você possa pensar sobre isso essa noite e refletir sobre isso, e deixa que o Senhor convença o que precisa ser convencido. Mas eu gostaria de deixar para você aqui, olhe para as aves dos céus. Tem um Pai celestial que tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Então, busque em primeiro lugar, sabe, Exato, o reino de Deus e a sua justiça. Compartilhe, viva em comunidade. Tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus e o natural também, nas coisas naturais, né, Giovanni? Então, não querendo ser redundante, né? Mas eu acho a importância desse texto e a importância que nós temos que nos ater, a preocupação realmente de buscar o Senhor. Como você falou, buscai o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Deus. Então, cara, a gente precisa conhecer mais o Senhor para cada vez mais estarmos entendendo o que Ele quer do Giovanni, do Jonathan Marks. E entenda uma coisa, às vezes ele vai querer do Jonathan Marks uma coisa que é diferente da do Giovanni, que é diferente do Pedro, que é diferente do que o Senhor tem para você. Talvez você vai ser um grande empresário para injetar dinheiro na igreja. Talvez você vai ser um grande missionário para receber o dinheiro da igreja. Então, saiba o que o Senhor quer com você. E como vai saber isso? Não é na faculdade. Não estou dizendo que não tem que fazer. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser uma bênção onde você estiver. Mas é no Senhor que você vai entender qual é o propósito dele para com você. Então, sendo redundante no papo todo, mas busque o Senhor. É isso. Cara, se apaixone. Sabe,
corra atrás de se apaixonar. Né? Eu conheci a minha esposa ontem, fez 15 anos de casado. E é na caminhada que a gente se apaixona ainda mais. Sim. E tipo, não, como assim? O Giovanni era magro, agora tá gordo. Ele tinha mais grana, porque né, era solteiro. Agora tá mais pobre, porque agora tem 2 filhos, com remédio. Tá. Como pode se apaixonar mais? É caminhando com. Sim. Então eu amo o John. Não foi na primeira vez que eu vi ele, porque eu falei, não é o meu perfil de cara, assim, tipo, esse amigo, não faz sentido. Mas eu caminhando com o Jonathan Marques, eu falei, não, esse é o cara, pra eu estar junto, colado. É caminhando com Cristo que a gente vai se apaixonar por ele. É isso. Então, cara, comece orando, sabe, vai andar de bicicleta, vai pro trabalho, vai pra academia, cara, não bota música qualquer. Bota a Bíblia falada. Ou oração, vai orando na academia, na esteira lá. Eu gosto da humildade que... Quando você compreende do Senhor, você é uma pessoa humilde, né? Já começa por aí. Mas quando a gente fala, ser redundante, isso é bem importante porque a gente tem que tomar cuidado quando alguém quer trazer muita novidade naquilo que o Senhor já deixou bem claro. Né? Então, cara, é isso mesmo. Talvez na minha não entrou, na tua entrou agora, tá? Pastor Theo. Pessoal, obrigado por estar aqui, e para a galera que está acompanhando até o final, eu vejo que complementaram o que vocês falaram, e voltando num ponto que eu falei anteriormente, que a gente possa ter uma visão de eternidade maior. Amém. Meu Deus. Que a gente possa olhar a eternidade muito além dos dias que nós vamos estar vivos, que a nossa semente, a nossa história, ela vai muito além. Se a gente começar a olhar, né, que o Deus que nos chamou, que nos criou, ele é eterno, o propósito que ele tem com nós, aquilo que nós vamos fazer, vai vir gerações depois de nós que vão fazer. Você pegar os homens mais sábios, normalmente eles leem outros sábios anteriores. Alguém hoje lê e diz assim, John Wesley disse. Alguém lê e diz, Spurgeon disse. Então, se John Wesley e Spurgeon não entendessem que eles eram mais do que aqueles dias, não só para escrever, mas pelo que eles viveram. Então, assim, e não é privilégio de um de outro, né? O reino e o que o Senhor colocou, ele colocou o reino em todos nós. Então todos nós podemos deixar uma porção dessa eternidade, desse reino, na nossa história, na geração vindoura. E aí, se nós olharmos como eternidade, a gente vai se apaixonar mais, a gente vai amar mais, e a gente vai viver com mais propósito. Amém. Eu agradeço a todos e espero que todos possam viver isso de maneira integral. Amém. John. Pastorzão. Obrigado, tá? Que bom, né? Obrigado. Dele aqui, né? Maravilhoso. Tá? E a gente achou que ele não vinha, tá? Porque a igreja dele é bonita, tá? Ele tava no... Não, ele tava num grupo... Tava indo pra uma célula agora. Tava indo pra uma célula. Ele vai voltar, tá? Vai, tem mais só pra comida. Vai chegar no final. Maravilhoso. Então, mas já me apaixonei por isso, tá? Cara, o pastor tem cheiro de ovelha, tá? Já começa por aí. E tu vê como é bom igreja? Tá. Que tem uns rolês de 10, 12, 15 pessoas e com comida, cara. Não, eu gosto desse GP. Todo dia eu vou num diferente da célula, né? Todo dia eu vou num pra engordar. Assim, não preciso, o que fazer tu tá aí aberto? Eu tô aqui no Instagram, pra você que quer conhecer essa igreja em Joinville, é Lifeway Church, Joinville. Isso. Então procura lá, e tá lá o Instagram do pastor também, da pastora Larissa Teófilo. Isso. É um nome chique, tá? Não, chique tem que demais, ser doutor, né? Bom, quero agradecer também você que ficou até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência. Eu tenho certeza que o Espírito Santo iluminou você nessa noite. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que precisam ouvir daquilo que foi colocado aqui. Sabe, aqueles irmãos que você vê, cara, meio perdidos, ou talvez seja você. Ou perdido. Que está aqui assistindo. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, isso aqui... Esse irmão precisa. Pedro. Não esse irmão precisa assistir. Você primeiro analisa você, crente, tá bom? E curta, compartilha e manda onde, pra quem, principalmente, Giovanni? Pras tias. Aí, ó. Esse Quando é o nosso alguém público-alvo. manda pras tias, bomba, estoura. Porque elas as tias fazem acontecer. Isso, elas mandam embora. Tá bom? Que Deus te abençoe. Foi uma alegria estar com você até aqui. Curta, se inscreva, comente e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu.